Hoje eu vou te ensinar o bolso embutido com duas abas. Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Eu tenho aconselhado que você faça o gabarito e treine bastante em retalhos de tecido antes de aplicar em uma peça. Porque esse bolso ele tem um passo a passo e um dos passos é cortar na peça. E caso você não se sinta seguro de finalizar esse bolso, você vai perder a sua peça. Então treine bastante em retalhos para você não correr esse risco. Dito isto, pegue o seu material e vem comigo para a aula. Para fazer o bolso embutido com duas abas, eu já tenho aqui o material separado e para fazer eu vou precisar do gabarito que eu ensinei no canal. Esse tem a abertura um pouco maior, aqui tem 2 centímetros de largura. Vou precisar de um tecido que tenha a largura do gabarito e 2 vezes a altura dele mais 1,5 centímetros. Esse tecido pode ser da cor da peça ou pode ser um tecido que você quer fazer aí um designer na peça. Aqui nesse tecido é que vão se formar as duas abas que vão ficar aparentes. Eu também cortei uma entretela com a mesma largura do tecido que vai ficar aparente. Eu tenho aqui 2 tecidos que vão fazer o forro do bolso. Esse tecido tem a largura do gabarito e o comprimento que você quiser aí. E eu tenho um tecido aqui que vai representar a peça principal. No tecido principal, com o direito voltado para cima, eu vou definir onde eu quero o bolso. Depois eu vou marcar o meio onde vai ser o bolso no sentido vertical. Eu posso fazer a marcação dobrando o tecido e passando ou colocando alfinetes como eu fiz aqui. Com o gabarito em mãos, eu sei que ele tem um pique aqui marcando o meio dele. Esse meio aqui do gabarito vai ficar na direção aqui dos alfinetes. E aí eu vejo onde eu quero a altura do bolso. Eu vou colocar o meu aqui mais para cima. E agora eu vou marcar o meio dele no sentido horizontal. Vou colocar alfinetes ali para marcar também. Eu já coloquei alfinetes aqui no sentido horizontal para marcar o meio. Então, o meio do bolso é exatamente onde está aqui a bolinha do alfinete, ó. Meio assim e meio assim. Nesse caso, eu estou utilizando o bolso nesse sentido, ó. Então, com gabarito eu consigo visualizar onde vai ser o bolso. Agora, eu poderia colocar ele meio tombadinho, como tem bolsos que são assim. Nesse caso, a marcação ficaria nesse sentido e nesse, ó. Então, com o gabarito eu consigo visualizar isso, onde eu quero exatamente o bolso. Com o tecido principal que vai formar as abas, eu colei aqui a entretela no avesso dele, com ferro bem quente, e aí eu dobrei ele assim e assim. E vinquei bem as dobras aqui do tecido, assim e assim. Vou pegar essa quina e encostar no meio do meio, ou seja, no meio do sentido vertical e no meio do sentido horizontal. E essa dobra vai acompanhar o meio aqui de onde vai ser o bolso. E essa vai acompanhar o meio aqui, ó, onde vai ser o bolso. Então, eu vou encostar a quina ali. E a dobra do tecido seguindo aqui a marcação dos alfinetes, assim e assim. Aí eu abro o tecido, segurando bem para não sair do lugar. Coloco alfinetes em volta, retirando aqui o gabarito e depois os alfinetes que estão marcando aqui no tecido principal. Com esse tecido bem vincado, agora eu vou posicionar novamente o gabarito em cima e o vinco vai me facilitar aqui para posicionar certinho. E uma coisa que eu fiz que eu não falei é que eu marquei aqui tanto de um lado quanto do outro com um risquinho marcando o meio do gabarito, exatamente onde é o meio aqui da abertura. E aí eu vou encostar essa marcação nos piquezinhos que eu fiz aqui, ó, nas dobras. Aqui, 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 quando eu dobrei vincando no ferro. Então eu vou encostar exatamente aqui, ó, marcação do gabarito com o meio do tecido dos dois lados.
e aqui no meio o vinco com o pique que tem aqui, ó, e na mesma direção do pique que tem em cima e embaixo. Então, posicionando bem certinho ali, o meio exato do tecido fica aqui, ó. Agora eu vou riscar aqui por dentro, fazendo a marcação dessa abertura aqui. Eu fiz uma explicação errada aqui, mas que não vai atrapalhar em nada a execução aqui do bolso. Então, esse desenho aqui você ignora, porque esse desenho vai ser em cima do forro do bolso e não aqui, ó. Então, com um dos forros dobrado ao meio, eu passei ele vincando aqui. Para facilitar, eu dei um pique em cima e outro embaixo, porque esse tecido aqui não vinca muito, apesar que eu estou conseguindo visualizar aqui a marcação dele, mas acho que você não vai conseguir visualizar. Então, com o avesso aqui do jeito que eu estou colocando, eu vou encostar o avesso no avesso desse tecido aqui. Vou tirar aqui para facilitar. E agora eu vou encostar a dobra do forro na marcação que tem nesse tecido aqui, ó. E aí, com o pique, fica mais fácil de posicionar. Agora eu vou abrir assim. E agora eu vou fazer o que eu falei anteriormente. Vou pegar o gabarito, encostar as marcações no tecido de baixo, ali e aqui. Eu visualizo direitinho ali, que eu tô só mostrando porque mostrando eu não consigo visualizar ali para você. Mas você vai encostar o meio do gabarito no tecido de baixo e o meio aqui do pique na dobra. E aí vai riscar por dentro igual eu fiz aqui, ó. Aí só que aqui, tá vendo? Tem um biquinho dos dois lados, mas eu risquei reto depois aqui, ó. Aí posiciona direitinho aqui o forro com gabarito e risca por dentro. Prende aqui com os alfinetes e risca por dentro. Com o desenho riscado, agora eu vou costurar começando em algum ponto que não seja próximo às quinas. Então, eu começo, quando chegar próximo às quinas, eu diminuo o ponto, deixo a agulha na quina, viro o tecido, costuro, deixo a agulha na quina, viro o tecido, continuo, e aí daqui para lá eu posso continuar com o ponto normal e faço a mesma coisa do lado de cá, diminuindo o ponto nas quinas. Depois de costurar, cortar e passar, você deve conferir nos cantinhos se não ficou nenhuma dobra. Se tiver ficado, você tem que revirar o tecido e cortar mais próximo nos cantos, mais próximo da costura, os cantos, sem pegar na costura. Então, eu passei, o meu tá lisinho, ó, não tem nada. E aí, pelo lado direito, eu também passei da seguinte forma. Aqui a beiradinha, eu virei para dentro, dos dois lados, em cima e embaixo, virei para dentro e passei. Só nessa parte aqui, ó. E fiz a mesma coisa aqui. E aí, aqui também, eu passei da seguinte forma.
Aqui eu tenho os piques nos cantos, no centro, na reta da abertura aqui, ó. Então, eu dobrei o tecido encostando nesse pique, assim. Aí passa bem direitinho. A mesma coisa eu fiz com o de baixo. E aí, na hora de passar, você tem que encostar bem o tecido aqui um no outro para não ficar abrindo depois. Eu alfinetei aqui para te mostrar o lado direito, como fica. Então, aqui eu tenho duas abas, ó. Uma em cima e outra embaixo. E agora eu vou precisar de costurar aqui do lado avesso da seguinte forma. Se eu levantar aqui, tem um triângulo aqui do lado avesso. Eu vou ter que prender esse triângulo nesse tecido aqui. E para não ficar abrindo essa parte aqui, ó, vou dar uns pontinhos prendendo os dois aqui, de um lado e de outro, para depois eu virar aqui, assim, e passar uma costura aqui, ó. Vou fazer isso dos dois lados. Vou aproveitar que eu tô lá na máquina e vou prender esse tecido aqui na parte do forro da seguinte forma, ó. Tem que ficar preso só no forro. Então, com o forro solto aqui, eu venho e costura aqui, ó. Que o tecido já tá virado para dentro, é só passar uma costura, tanto em cima quanto embaixo. Então, agora eu vou dar os pontinhos prendendo aqui os dois lados. Se quiser também dar uns pontinhos aqui no meio, fica mais fácil para trabalhar. Aqui eu já costurei, mas só vim mostrar aqui o alinhavo mais de perto. Que eu havia feito, ó, aqui dos lados, e também já costurei aqui, ó, só que não tá aparecendo, porque eu também já fiz aqui do lado de cá, ó. Então, depois de prender os triângulos do lado do tecido, aí eu passei uma costura em toda a volta aqui, ó. Tô passando uma cor diferente, só para aparecer no vídeo, mas no caso, você usa da cor da peça, que aí fica quase imperceptível aqui, a não ser que seja a sua intenção que a linha apareça mesmo. Aqui no meu, eu dei uma erradinha, só que eu vou deixar assim mesmo, porque eu tô com preguiça de desmanchar e também porque é melhor para explicar para você, ó. Repare que essa aba de baixo, ela tá um pouquinho maior do que a de cima. Vou colocar o alfinete aqui, porque ainda tá com alinhavo, ó. Ela tá um pouquinho maior do que a de cima. A minha ideia aqui foi colocar as duas da mesma largura. Então, o ideal aqui é desmanchar tudo e acertar. Mas nada impede de você fazer um design diferente, deixar um pouquinho maior, no caso, para parecer mesmo maior, né? Essa aqui de baixo e a de cima mais estreita, ou o contrário, a de baixo, a de cima mais larga e a de baixo mais estreita. Então, o design quem faz é você, mas como a ideia aqui era colocar os dois da mesma largura, o ideal aqui seria desmanchar, mas no meu caso que eu não vou desmanchar, vou deixar assim mesmo. Então, agora eu vou retirar os alinhavos e dar continuação aqui na peça. Eu já tirei o alinhavo e para finalizar só está faltando colocar a outra parte do forro. Mas antes disso eu vou te dar uma dica. É normal, por causa da movimentação do corpo, quando você vestir a peça, o bolso abrir um pouquinho. E quando isso acontecer, o que vai aparecer é o tecido de fundo, que nesse caso aqui é o tecido do forro que está aparecendo. E aqui você tem uma outra opção de colocar de fundo aqui um tecido que você escolher. Pode ser o tecido das abas, pode ser o tecido da peça, pode ser um outro tecido qualquer. E aí você vai costurar esse tecido na reta dessa abertura aqui. E como que você vai fazer isso? Você vai colocar o tecido do forro embaixo, vai marcar onde é a abertura aqui, pode ser riscado ou com alfinete, e vai vir com o tecido que você escolheu e colocar exatamente ali, centralizando de jeito que quando você mexer, o que vai aparecer é o tecido que você escolheu. E aí você vira o tecido para dentro e costura como foi feito aqui, nesse aqui, para dar um acabamento. Então, quando você movimentar, o que vai aparecer é esse tecido que está na reta da abertura. Vou colocar aqui o branco só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Ó, imagine que você escolheu o tecido da peça. Ó, quando você movimentar, é esse tecido aqui que vai ficar aparecendo, ó. Aí você tem essa opção a mais aí.
Eu estou aqui pelo lado avesso do bolso e se você for costurar o tecido no forro, como eu falei anteriormente, você deve fazer isso antes de prender o forro no bolso. Então agora eu vou prender o forro no bolso e vou fazer igual eu fiz no vídeo anterior, vou deixar aí para você ver. Aqui o meu bolso já está finalizado e é bom passar uma costura rebatendo aqui na beiradinha para reforçar ainda mais. No meu caso que eu não vou fazer porque não é uma peça mesmo, né? Aqui tem uma outra dica. Essa parte de cima ela foi feita maior porque ela pode ser presa no cós, por exemplo. Mas se você estiver fazendo uma peça onde não tem onde prender essa parte, então ela deve ficar menor. E ela tem que ficar bem curtinha mesmo para não ficar te incomodando. Assim, ó. Até menor que isso. Então, essa parte interna aqui, ó, no caso aqui o estampadinho, ela tem que ser menor também, tanto ela quanto os forros, né? Mas na hora de você virar para dentro, você corta o excesso, deixa ela mais curtinha, e aí passa a costura aqui na beiradinha e tira o excesso do forro que vai ficar aqui. Então aí depois você tira o excesso, deixando uma margem, né, para você virar para dentro. Aqui eu tô virando 2 vezes porque tem tecido a mais, mas no caso você vai virar assim, ó, para dentro. Pode ser 2 também, vira a beiradinha, vira de novo, mas só que mais curto, né? Ou pode passar um chuleado aqui na ponta e virar uma vez só, mas ela é bom que ela fique bem curtinha assim, ó, bem curtinha mesmo. Quanto menor, melhor, para não ficar te incomodando. E aí você vai costurar ela sozinha, não vai costurar presa na peça não, ela vai ficar solta aqui dentro. E assim está finalizada essa aula de hoje, do bolso embutido com 2 abas. Se você seguir o passo a passo certinho, com certeza você vai conseguir fazer esse bolso. Mas se ficou com alguma dúvida, fala para mim nos comentários do vídeo, tá bom? Vou deixar agora para você meditar 2 versículos da Palavra de Deus, que se encontram em Mateus 6, versículos 22 e 23, que diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A minha avó gostava de cantar um cântico, que um pedacinho dele diz assim: Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho, o que vê. Bom, a maioria das coisas que passam no coração e na mente começam pelo que a gente vê. Então, santifique o seu olhar. Eu gosto de pensar o seguinte: se Jesus estivesse ao meu lado, ele aprovaria o que eu estou vendo? Então, coloca essa meditação aí na sua vida e santifique realmente o seu olhar. Eu vou ficando por aqui, mas não perca o próximo vídeo, onde eu vou ensinar o bolso embutido com designer externo e zíper. Olha, tem muita dica nesse bolso, hein? Então não perde. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus. Até a próxima. Tchau!